Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse espaço virtual do Partido Solidariedade São José do Rio Preto. Eu sou Laurence Garcia, presidente municipal do partido, e aqui a gente está nessa sequência de podcast conhecendo os pré-candidatos e pré-candidatas do Solidariedade à vereança de São José do Rio Preto. E do meu lado aqui, a Elis. Tamo junto, oi gente. Bem-vinda, querida. E hoje eu tenho o maior orgulho também de ter esta pessoa nessa construção aqui. Ele que é vice-presidente do Solidariedade Rio Preto, né? Não é pouca coisa. Então, assim, quando me chamaram para convidar, eu falo assim, não, tem que estar comigo. É o Marcelo Pimenta. E aí, Marcelo? Eita. Olha ele aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu acho que eu tô enroscado aqui. Então, meninos... De boa, mano. Vamos lá, pra começar. Falar comigo? Começo de conversa. Pra quem não te conhece, mano, conta um pouco o que você faz. Trabalho, militância, né? E por aí vai. Deixa eu tirar umas dúvidas. Eu vou falar olhando pra você ou pra câmera? Pode ser pra quem você quiser. Tá, jóia. Eu vou falar olhando pra você. Bom, pra aqueles que não me conhecem, eu sou Marcelo Pimenta. Eu tenho um trabalho muito bacana que é divulgar, mas divulgar com bastante veemência mesmo, os ensinamentos de Jesus no Espiritismo. Eu trabalho com isso há mais de 15 anos, fazendo palestra nos diversos centros da região de Rio Preto e também em Rio Preto. E advogo hoje. Só que o interessante é eu dar uma pausa agora aqui e te contar a história, como que eu cheguei até aqui. Como que eu me tornei advogado, como que eu me tornei palestrante, para que a sociedade entenda que o Marcelo Pimenta hoje, que é o vice-presidente do Solidariedade, que é um partido que assim, tem me entregado diversas ferramentas para eu participar dessa eleição hoje, o que outros não me entregaram, e trazer isso de uma maneira a esclarecer a sociedade. Olha, não estou caindo de paraquedas. Eu sou Marcelo Pimenta e estou preparado para administrar, ajudar e fazer parte dessa administração que inicia dia 1º de janeiro. Arrasou. Então, quem eu sou? Eu sou o cara que saiu lá do norte do Paraná com 6 meses de nascido, onde não deu opinião nenhuma. Ninguém perguntou se eu queria vir para Rio Preto. Ainda bem, porque eu ia querer vir para Rio Preto. Uma cidade maravilhosa, uma cidade que acolheu a minha família, uma cidade que me entregou tudo. E aí hoje eu me sinto na obrigação de contribuir. Arrasou. É isso. Com essa galera. Porque a cidade fez assim comigo, ó, com a minha família, com todo mundo. Hoje a minha família, reunida, todo mundo junto, assim, passa de 70 pessoas. Caramba. Só a minha família. Nós somos em 7 irmãos. Então eu venho para Rio Preto com 6 meses de nascido, só com a roupa do corpo. Veio toda a família. Minha mãe, meu pai e os irmãos tudo. Só com a roupa do corpo. Eu não trouxe mais nada. Meu pai, motorista de caminhão de boi. Todo mundo vai lembrar que em Rio Preto tinha um posto chamado Expresso Boiadeiro. Meu pai trabalhou lá. Trabalhou lá e aposentou como motorista e tudo mais. E eu vendo tudo isso, que não é fácil a vida do motorista. Eu disse, não quero ser motorista. Não quero ser motorista, eu vou ser outra coisa. E não existia na época programa, por exemplo, como FIES. Não existia ProUni, não existia. Porém, a educação pública era muito melhor do que é hoje. Muito melhor do que é hoje. Só que acontecia um fenômeno naquela época, com as famílias grandes assim, que era o seguinte: o filho começava a crescer, ele entrava no período educacional, né? De educação, ele ia para a escola. Mas dali a pouco ele estava adolescente e ele precisava ir trabalhar. Sim. Para ajudar a sustentar as famílias. Sim. E ajudando a sustentar a família, ele não conseguia estudar. E aí ele tinha que deixar a escola. Sim. Ele tinha que deixar a escola.
E isso foi acontecendo gradativamente com todos os meus irmãos. Você é o mais novo ou não? Eu sou o penúltimo. Penúltimo. Então, eu enxergando toda aquela situação, aquela realidade que nós vivíamos ali, eu até os meus 8 anos de nascido, eu vivi dentro do regime militar. Ah, mas não acabou em 85, Marcelo? Acabou. Só que até hoje a gente ainda sofre reflexo. Claro. Imagina até 88 como era. Sim. Entende? E aí eu cheguei na minha adolescência, já estava estudando e tudo mais. Chegou o momento de eu ir trabalhar. E aí eu tive que escolher entre trabalhar e estudar. Lembrando que não tinham programas ainda. Eu fui trabalhar. Parei de estudar. Depois eu tomei conta aí que tinha uns programas de aceleração da educação e tudo mais. Começou a aparecer os ICEJA da vida sei. Os Mobral e tudo mais. Falei, vou entrar numa dessa. É isso. E entrei e terminei ali o ensino médio, que hoje é chamado de ensino médio. Certo. Terminando o ensino médio, acabou. Porque não tinha para onde ir. Tinha possibilidade de uma não faculdade. Tinha possibilidade de uma faculdade. Por quê? Até 1994, a educação pública era o seguinte: ou o cara ralava, estudava mesmo e aprendia, ou ele não aprendia. Sim. E eu, graças a Deus, consegui pegar um pouco dessa escola. Uma escola muito boa, assim, que hoje eu agradeço muito por ter estudado uma vida toda em escola pública. Sim. Eu lembro de amiguinhos assim, que o professor falava pro pai do aluno: bota seu filho na escola particular, porque aquele não passa, não. Oxe, eu tava estudando aqui no Balão, rapaz. Na escola pública. Sim. Só que o ensino era... ou você aprendia ou aprendia, não tinha... Não tinha essa progressão automática. E aí, quando eu me vejo nessa situação hoje de poder oferecer alguma coisa à sociedade, eu fico pensando na minha cabeça aqui, ó. O que faltou de 94 para cá na escola pública? E o que sobrou na escola particular? Porque a escola particular, ela fez assim. Agora é o seguinte, olha, tira seu filho aqui da escola particular, manda ele para a escola pública, que ele não vai passar, não. Sim. Inverteram-se os valores. Sim. E isso me preocupa. Né? E no legislativo, a gente tem a maior ferramenta para poder combater isso. Isso, fiscalizar. Fiscalizar, né? Porém, lá no início, lá na hora de propor as leis de como vai ser investido e gasto o dinheiro público, tem uma participação, uma contribuição maior minha. Porque eu sei como funciona. Sim. E depois fiscalizar como você disse. Viveu na prática, né? Sim, eu vivi na prática isso. Aí, terminei o ensino médio, não tinha pra onde ir. Tá, e o que eu vou fazer agora? Trabalhar. Passei 20 anos da minha vida sendo motorista. Que você não queria. Que eu não queria. Conheço o Brasil como ninguém. A nossa região eu conheço os 135 municípios. Caramba. Conheço. 135 municípios. Era 136. Aí tirou um lá, passou para Prudente e ficou 135 para São José do Rio Preto. Sim. Isso eu estou falando no âmbito federal. No âmbito estadual, nós somos só em 80 municípios, nossa região, e não 135. E eu tive contato com toda essa gente, com todos os prefeitos, com muitos vereadores dessa região, inclusive... Você é motorista da Caixa, né? Da Caixa Econômica. Eu era motorista de uma instituição financeira muito grande no Brasil. Muito grande. Pode falar o nome. Não, o Laurence falou da Caixa, que eu tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado lá, porque a partir do instante que eu cheguei na Caixa, eles viraram para mim e falaram assim: cara, agora você tem que estudar. Porque aqui ninguém fica sem estudar. E era tudo que você queria ouvir, tudo que né? eu queria ouvir. Foi só eu me organizar. E eu me organizando, eu fiz um Enem, a minha nota foi muito boa. Eu fui numa universidade aqui, a universidade falou: não, nós quer você. E eu comecei a fazer direito. Que legal. Não estava satisfeito. Fui no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, insatisfeito com aquilo. Eu vi um programa de formação de político no IBIUSE. Que legal. Falei, vou lá fazer. Vou fazer junto essa formação política e Nossa, que direito. pena que acabou isso aí do IBIUSE, hein? É fantástico. Bom, hein, cara? Porque não é
políticas públicas, ou administrativas, seja lá. Não é. É uma formação de caráter. Que legal, cara. É muito interessante. Eles chamam lá e as aulas são... Veja o que você não pode fazer como um político. Que legal, cara. Não sabia disso não. Que e pena que acabou. te mostra a origem das palavras, das coisas e tudo mais. Foi maravilhoso, cara. Me deixou pronto para esse momento aqui. Que legal. Me deixou pronto para esse momento. E no meio de tudo isso, eu fiz essa especialização lá de política. E mais umas outras 12, sendo... 12. Eu sempre pensava que ele ia falar mais umas outras 2. Não, é 12. 4 em segurança privada, né? E 8 em trânsito. Que da hora, mano. Que da hora. E tudo isso por conta de um investimento muito bem feito do governo federal chamado FIES. Sim. Financiamento estudantil, do qual eu pago até hoje. E por conta da minha nota no Enem, é muito baixo. Sim. Levando em consideração o meu status hoje. Tá? Mas para quem está começando, não é. Não é baixo, exatamente. Não é baixo. Exatamente. E eu consegui me formar em Direito, depois consegui esse curso de Política no IBILS ali, na Unesp. E me preparar muito para isso. Agora, o que é o Marcelo, como que eu falei, vou dar uma paradinha aqui. Sim, vamos lá. E dizer para você entender. Da onde chegou. O Marcelo é fruto desses investimentos de políticas públicas bem feitas. E eu me acho na obrigação de retribuir isso com a sociedade. Porque a sociedade riopretense, de uma forma indireta, contribuiu para a formação do Marcelo. Que da hora. E no meio de tudo isso, eu fui vivendo o espiritismo como aquilo de melhor que existia. Entendeu? Passei a conhecer o Evangelho, tenho uma vergonha imensa quando eu vejo muitos irmãos aí cristãos usando essa pecha para fazer política de uma maneira esdrúxula, né? Sim, torta. Até tem aquela frase lá, conheça-te a verdade, que a verdade te libertará. Eu acho que o nosso amigo não conheceu a verdade até hoje, né? E depois ainda teve uma operação da Polícia Federal que chamou Momentus Veritate, em latim, que é o momento da verdade. O momento da verdade tá chegando. Exatamente. Né? Aí quem conhecer a verdade vai ser libertado ou preso. Ou preso, não né? É mesmo? Ou preso. Parece que o jogo virou. Então, conhecemos a verdade e não ficaram libertos. E aí, a minha ideia é o quê? É libertar as pessoas. E não prender ninguém. É isso. Não prender. O pessoal fala, Marcelo, mas esse formato seu é uma utopia. Tudo bem, eu durmo com a minha utopia tranquilo. Nossa, eu boto a cabeça no travesseiro lá e durmo. Sabe por que eu boto a cabeça no travesseiro e durmo? Ninguém vai levantar falso nenhum contra mim. Exato. Ninguém. Puxa aí minha ficha. Arrasou. Entende? Perfeito. Vem discutir comigo. Vamos debater o que pode ser melhorado em Rio Preto, porque Rio Preto tem muita coisa para ser melhorada. O trânsito é uma merda, a educação também. Sim. Além de muitas outras coisas que a gente pode melhorar. A gente tem um hospital na Zona Norte que não tem o equipamento adequado para tocar ele. Qual o equipamento que é adequado? Toda vez que eu falar em equipamento adequado, eu estou falando de ser humano. Eu não estou falando de aparelhos. Porque aparelhos a gente coloca os montão lá. Mas dá para comprar, né? Dá para comprar. Agora, o ser humano, não. E hoje está difícil de você contactar profissionais assim, humanos, né? Porque todo mundo está atrás do dinheiro. Sim. Que eu também não estou fazendo aqui nenhuma... A pessoa tem direito de correr atrás do dinheiro dela. Só que ela não pode perder... a ideia de que, olha, quem está ali atrás é um outro ser humano. Sim, exatamente. Eu acho que o problema é quando isso vira, né, o único motivo pelo qual você faz alguma coisa, né? Eu acho que é ali que entra e começa a entrar o dinheiro, problema. você está dizendo, né? Exatamente. Isso. Porque o único motivo deveria ser tratar o ser humano. E aí,
Nós temos passado aí por... Depois dessa pandemia, eu achei que a pandemia fosse melhorar o coração das pessoas, bicho. E assim, parece que apareceu mais bolhas, né? Sempre que você vai, tem uma bolha ali. Nossa, pode crer. Enfim. Marcelo, você já falou bastante sobre sua história. Adorei conhecer. Quero saber como que você enxerga o cenário político atual de São José do Rio Preto, a Câmara ali dos Vereadores. Qual o seu entendimento da política atual de Rio Preto? Eita, você quer que eu falo mesmo? Querido. Esse povo estão querendo me colocar em gelada aqui, em gelada. Habla. Vamos falar só do que está em exercício, pode ser? Pode. Pode ser? Então tá. Dos que estão em exercício, me preocupa muito a falta de conhecimento do que fazer, entendeu? A nossa gestão é uma gestão muito mediana. Eu vou usar uma palavra mais forte aqui, mas eu vou explicar lá no final para não ficar ruim. Tá. É medíocre. Tá. Medíocre não é um palavrão, viu, gente? Medíocre é o que é mediano. Sim. Né? Se você é mediano ali, você é medíocre. E aí nós temos uma Câmara medíocre. E nós temos um executivo medíocre também. Por que medíocre? Porque não consegue avançar. Agora eu preciso... Chegou até aqui. Agora eu preciso de pessoas melhores do que as que estão para você conseguir avançar. Porque senão você não avança. Sim. E a sociedade precisa... isso precisa chegar para a sociedade, para que a sociedade entenda que, olha, existem pessoas mais bem preparadas do que essas que estão aí. Você até pode entender elas como bem preparadas. Pode, não tem problema. Só que existem pessoas melhores. Sim. Existem pessoas melhores. E quando eu disse lá da estrutura que a Solidariedade nos deu, essa questão aqui, de eu poder falar, de eu poder debater, Sim. desse vídeo, poder circular nas redes sociais, Sim. entendeu? Eu nunca tive isso. Isso é muito Nunca ninguém ouviu a minha história dessa forma. Exatamente. As pessoas pensam que o Marcelo é um marinheiro ou ele é um oportunista. Olha lá, tá chegando mais um oportunista aí. Não tá. Não tá. Sabe aquela reportagem que passou na TV Tem lá a respeito da alça de acesso da BR-153? Eu já fiz um requerimento para a secretaria colocar um dispositivo de velocidade lá. Entende? Agora, se eles vão atender esse pedido ou não, aí é uma questão da população fiscalizar. Sim. A gente poderia fazer um abaixo-assinado gigante com aquela região e ir lá cobrar o secretário, né, muito mais forte do que um simples Marcelo, filho da dona Maria, empregada, e do seu Sebastião, motorista de caminhão de boi. Agora, eu conheço o caminho, eu conheço as ferramentas. Sim. Até pela própria formação, né? Uma outra questão, quanto à ainda pergunta que você me falou, quantos que estão lá vereando hoje que conhecem o regimento da Câmara? Que sabem... que já pararam para ler, né? Que já pararam para ler o regimento da Câmara, que sabem como propor uma lei, qual lei não propor, que horas que a lei é proposta, quanto é o tempo de espera que essa lei precisa madurar para ela poder ser aplicada lá, que no mundo jurídico da doutora Gabi, ela vai saber muito bem isso. Eles chamam de vacácios legis. Você falar isso para um vereador lá, ele vai pensar que tá tirando sarro. Que tá tirando sarro. E isso é importante, porque assim, eu não sei se vocês viram uma matéria do Diário, se eu não me engano, Diário da Região, falando sobre a quantidade de leis inconstitucionais apresentadas em Rio Preto. Isso é muito louco. Muito assim. louco. Se eu não me engano, é 2/3, tipo, chega a bater recorde, sabe? Assim, é impressionante. Isso mostra, isso que você falou, o despreparo da Câmara dos Vereadores. Não, né? eu tenho vontade de parar um vereador na rua e perguntar para ele assim: você sabia que você tem 5 advogados à sua disposição para não fazer essa merda que o Diário tá falando aí? Não sei. Então, pois é, a Câmara tem um departamento jurídico para
para te dar um parecer, para falar se aquilo que você está escrevendo vale ou não vale ou não vale. Exato. De vez em quando eles erram ou acertam? Mas... Sim, mas porra... Tem certeza que não precisa ser tanto, né? Vezes, né? Eu tenho certeza que eles vão acertar muito mais do que os vereadores. Exatamente. Mano. Agora, para isso, precisa conhecer o regimento. Sim. E a galera não tem a menor base. Para conhecer o regimento, você primeiro precisa saber ler, né? Sim. Aí a gente corre o risco ali de ter alguns que não saibam. E outra coisa, depois você precisa saber interpretar a coisa. Você pega hoje aí a galera que estuda de 8ª série, saindo da escola sem saber interpretar. Sim. Uma frase. Certo. Uma frase. Isso é um problema. Eu tenho o hábito de dizer assim pro pessoal que trabalha comigo, tá mais próximo. Conversa com o papel. Uhum. Quando você conversar com o papel, ele responde. É fantástico. É fantástico. E assim, ó, quando ele te responder, faz igual o Marco Aurélio. Fala nada pra ninguém, não. Que o Marco Aurélio, um rei de Roma, ele nos ensina o estoicismo, né? Nem tudo que você sabe, você tem que sair por aí falando. Pode crer. Arrasou. E aí você... Na hora que o outro vem te perguntar, você fala, conversa com o papel também, dá uma lidinha aí, vê se você aprende. Enfim, respondendo a sua pergunta, Elis, eu acho uma Câmara muito medíocre e violenta. Isso é mesmo. Violenta em todos os sentidos. Porque quando você ataca alguém que não tem condição de igualdade para te recepcionar, você está sendo violento. Você está sendo hipócrita. Você está sendo um montão de coisas ruins que eu não consigo nem descrever aqui. Prefiro nem falar. Marcelo. Agora, eu aprendi isso no direito. Eu preciso, por mais que o outro está errado, eu preciso dar chance para ele... Porque senão não é direito, entendeu? Não é justiça. Justiça não é ganhar. Não é um partido, um jogo de futebol que vai ter empate ou alguém vai ganhar. Não é. Justiça, ela busca um equilíbrio sempre. Repara só, o meu irmão em 1997, no dia 13 de setembro, foi morto na porta da minha casa. Caramba. O assassino foi condenado. O que nós ganhou com isso? Nada. Então não tem vitória na justiça. Tem equilíbrio. Por isso que o símbolo da justiça é uma balança. Agora, isso também as pessoas precisam ouvir. Sim. Porque muitas vezes as pessoas buscam no meu escritório, eu quero ganhar, eu quero fazer aquilo. Fala, amigo, senta aí, vamos conversar um pouco que eu vou te explicar o que é a justiça. Sim. A justiça é feita por homem. Entendeu? E vai ter decisões ruins. Sim. Vai ter decisões que você não vai que gostar. você não vai gostar. Então, acalma o coração. Sim. Vamos pensar certinho aqui. É isso. Para que a gente não escreva uma lei errada lá na Câmara. Exatamente. Marcelo, conhecimento a gente percebeu que não te falta, né? Agora, como você mesmo disse, a Câmara de Rio Preto é extremamente violenta, precisa ter um jogo de cintura para lidar ali politicamente. Você é bom do diálogo? Você é bom de articulação política? Como que você se vê nesse cenário? Olha, no cenário da articulação, eu me vejo muito bom. Por quê? Eu não deixo nada para depois e não levo desaforo para casa. Só que eu não brigo, eu discuto. E discutir é ouvir o outro e colocar a sua parte. Não é eu violentar o outro. Se eu estiver violentando o outro, eu estou brigando. Tem uma linha. Por exemplo, quando eu subo na tribuna e eu uso do momento na tribuna para massacrar alguém, eu estou sendo violento. Violento. Porque eu, como fiscal do povo, vereador é fiscal do povo, eu posso muito bem pegar a minha prerrogativa e levar para os outros vereadores, falar, vota aqui que eu quero conversar com o secretário da Educação, com o secretário de Segurança, com o secretário da Cultura ou com o presidente do Conselho. Eu quero ouvir o que ele tem para falar a respeito disso. Entende? E aí depois que eu der essa oportunidade para ele, aí sim eu vou subir na tribuna. Antes, o que eu estou fazendo é pura violência.
e violência para lacração. Para rede social. Para rede social. E isso a gente precisa imediatamente acabar com isso. Até o pessoal estão usando esse tal de IA aí, que eu nem sei como é que lida muito com esse trem, nem IA o quê? O pessoal fala IA pra lá, IA pra cá. Olha, eu sei de direito, eu sei de política, agora de IA eu não conheço nada. O que é uma lei? O que é uma lei? Vamos precisar de lei pra isso. Não, ainda nem tem lei. Não é lei, mas tem falou. muito vereador colocando lá no chat GPT como fazer uma lei. Verdade. E não adianta, porque a inteligência artificial ela não vai ensinar ninguém a fazer lei. Porque a lei, para ela nascer, ela tem um fundamento que sem ele ela não nasce. Que é o bom costume. Toda lei hoje, um dia ela era um costume, Sim. ela virou um bom costume. E ela virou lei. E infelizmente a inteligência artificial ainda não consegue fazer isso. Ela consegue só replicar as informações que foi alimentada ali na memória dela. Sim, exato. Entendeu? Nunca vai substituir. Isso aí o papagaio também faz. Exatamente. Basicamente é isso. É um papagaio tecnológico. Marcelo, você falou algumas vezes, enquanto a gente estava no começo da conversa, de tipo assim... essa é uma estrutura que eu nunca tive, essa é um jeito, é um coletivo onde, né, de fato é um coletivo, não é um negócio que as pessoas que estão do lado, né, vão tentando te derrubar ou qualquer coisa do tipo, né? E você já foi candidato 2 vezes já, né? Você já foi candidato a vereador em 2020 e a deputado estadual em 2022. O que está sendo diferente nesta pré-candidatura do que foi nas outras? É assim, é uma diferença muito grande. Por que é uma diferença muito grande? O primeiro partido que eu me filiei na história da minha vida, porque eu pensava assim, vou me filiar lá, porque vai que um dia foi o MDB. Foi o primeiro partido que eu me filiei. Eu nunca saía nada, nunca participei de nenhuma reunião, nunca... Tava lá. Entendeu? Aí que eu fiz? Vou me desfiliar desse partido. E desfiliei. Até porque nunca fizeram nenhum contato comigo, assim, de... Ei, e aí, você? Quem é você? Né? Não fizeram isso. Depois eu me filiei, depois que eu fiz o curso no IBIUS, eu me filiei no PDT. Só que eu filiei num PDT que ele estava em uma trajetória decadente. Decadente. Aí eu falei, PDT já teve prefeito em Rio Preto. Já teve. Vamos trabalhar o partido, vamos chamar pessoas, vamos reconstruir. E tudo isso foi sendo feito. E eu participei da minha primeira eleição. A custas penas. Porque lá a gente não teve recurso nenhum, não teve nenhum investimento, não teve nenhuma preparação, não teve nada. Por que não teve nada disso, Marcelo? Porque não era um coletivo. Era cada um para si, Deus para todos. Sim. E aí tem aquela coisa. Quem é o dono da bola? O dono da bola bota a bola embaixo do braço e joga a hora que ele quiser. Né? E hoje é diferente. Eu recebi o telefonema, quero falar com você. A ideia é essa. Falei, qual é o partido? O partido é o Solidariedade. Falei, bom, então eu quero que eu me afinizo com o partido e eu já tenho relação com o partido. Isso que foi o diferencial. É uma relação que eu tenho com o Solidariedade desde quando eu entrei no PDT. Sim. Porque quando eu entrei no PDT, era para eu ter entrado no Solidariedade. Sim. Pessoal, o Marcelo me ligou um dia, me convidaram para ser presidente de Solidariedade, porque o Marcelo tinha sido o segundo mais votado lá no PDT, né? Sim. E eu falei, mano, aceita. Na hora, eu falei, aceita, mano. Mas você vê que tem coisa que tá escrito. Né? Sim. Aconteceu no momento certo. Aí eu falei pro Laurence, eu acho que presidente de partido não tem que sair candidato. Eu falei para ele. Então eu não vou aceitar presidente. Então não vou aceitar. E vamos amadurecendo isso e vamos ver, né? Como é que... E nisso, essa relação com Solidariedade, ela é muito nós. Ela é muito
entendeu? É humanizada, assim, é muito tete a tete. Sim. Isso é gostoso, é um coletivo, porque eu não tô aqui para ganhar da Gabi, eu não tô aqui para ganhar, eu tô aqui para fortalecer as meninas, entendeu? Se eu puder, com a minha experiência de 2 eleições, eu puder ajudar, eu vou ajudar, eu vou contribuir, ó. Esse caminho aqui eu já passei por ele. Não acho interessante. Sim. Eu já tive 2 partidos aí e um deles falava que ia investir, não investiu nada. Exatamente. Não é possível ganhar a eleição sem aparecer nas redes sociais. Sim. E agora eu quero fazer um elogio quanto a esse trabalho aqui. Porque o podcast de vocês está me dando a oportunidade de chegar aonde as grandes mídias não vai me atender. Eu tive olha, um dia eu tava no Mercadão ali, no dia que um candidato à presidência veio em Rio Preto, e eu cruzei com uma repórter de um jornal, ela olhou pra mim e falou assim, você que é o Marcelo Pimenta? Eu falei, você me conhece da onde? Ela falou... Falei, você foi o que meteu o pau em mim ontem, né, no jornal? Ela nem me conhecia, cara. E meteu o pau em mim uma semana inteira no jornal, falando que eu cortei a cabeça de um dos caciques do partido. Rapaz, quem é o Marcelo, rapaz, pra cortar a cabeça? É muito louco isso, né, velho? Por isso que eu te falo da articulação política. Porque mesmo não lá acontecendo, você apanha. Sim, Entendeu? Exato. Você apanha. E saiu no jornal diário a semana inteira assim, ó. Fulano de tal, unido com o senhor Marcelo Pimenta, cortar a cabeça do fulano de tal. Nossa. Não teve isso. Foi um acordo muito bem feito. A gente sentou e conversou, explicou, ó, tá bem, eu vou deixar a presidência para vocês. É isso. Foi isso. Simples assim. Simples né? assim. Mudando agora de cavaco pro bandolim. Água. Semai Rio Preto. Ó. Olha, Vale. isso eu tenho bastante. Ponto. Discorra. Isso eu tenho bastante coisa pra falar. Eu sei que você tem. Buscar água no Rio Grande, para mim, é um equívoco muito grande, porque o Edmundo, jogador de futebol do Palmeiras, uma lenda do futebol, Sim. ele foi questionado por um repórter assim, escuta, você não vai para fora mais? Você não vai... Ele respondeu pro repórter, eu primeiro preciso consertar a minha casa. Né? Se o Semai consertar a casa dele, a gente vai deixar de gastar, de desperdiçar 50% de água. Sim. 50% de água. É complicado. O desperdício de água, até que a água chegue na sua casa, é 50% da água produzida. E não é do desperdício no sentido de tipo, olha lá, eles estão jogando água Não, fora. não é isso. É no encanamento, é ali o encanamento ele vai grudado um no outro, é nessa emenda do encanamento ali que tá com uma manutenção ruim, que já tem muitos anos já. Só ali se perde 35% da água. Sabia. O cano que conduz a água, ele é muito antigo em muitos pontos da cidade. E aí o que acontece? A gente busca água lá no aquífero Guarani e no Bauru, que é muito profunda. Essa água ela sobe numa pressão absurda, numa temperatura muito alta. E ela carrega cristais de mineral da água mesmo. Isso, quando passa por dentro do cano, ele vai entupindo o cano. Ele vai entupindo o cano e vai gerando diversos vazamentos. Então precisaria o quê? Fazer uma substituição. Primeiro, fazer uma substituição de todo esse encanamento. Ó, eu não vou ser prefeito, hein? Eu sou pré-candidato a vereador. Exato. Fazer uma substituição de todo esse encanamento. E é interessante o que eu vou colocar aqui para vocês, é o seguinte, o Semai nunca colocou um cano na rua. Quem coloca cano na rua é o loteador. O Semai pega tudo pronto, ele só gere. Só gere, só. Outra questão. A ANA, que não é nenhuma garota, é a Agência Nacional de Água, ela rege o seguinte, olha, de toda a água que entra na sua casa, você devolve para o meio ambiente 70% dessa água. Se eu devolvo 70% da água, por que o Semai me cobra 100% de esgoto? Isso está errado.
Mas um vereador medíocre, ele não vai saber. Ele não vai saber que isso está errado. Tá preocupado. Ele, não, tá pagando lá, tá fazendo, mas tá fazendo meia boca. Meia boca. A gente tem condição de fazer um negócio muito bem feito. Sim. Só é preciso fiscalizar. Né? E aí você tem uma fiscalização paralela, em apartada. Uma coisa é você fiscalizar o executivo. Outra coisa é você fiscalizar uma autarquia. Porque a autarquia, ela tem gestão própria. Né? E a arrecadação do SEMAI, hoje em Rio Preto, é maior do que muitas cidades grandes no Brasil. Ela dá lucro de 50 milhões de reais por ano. Nossa, E aí, para onde coisa. vai esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Para má gestão. Entende? Para má gestão. E a sociedade rio-pretense paga aí pelo menos uns 30% a 40% de água a mais, que ela poderia muito bem estar pagando menos. Sim. E ter um serviço muito melhor para oferecer à sociedade. Agora, buscar água no Rio Grande sem analisar todos esses percalços, eu acho um grande risco. Por quê? O Rio Grande também está secando. Sim. Né? Sim. E a gente não vai buscar água no Rio Grande. O projeto não é para buscar água no Rio Grande para Rio Preto. O projeto é para buscar água no Rio Grande para todas as cidades adjacentes onde passar a rede. O impacto ambiental Nossa. disso no Rio é gigantesco. O impacto ambiental no todo é gigantesco. Não tem explicação para isso. O primeiro deveria ser feito o levantamento do impacto ambiental. Sim. Né? Depois com o impacto ambiental na mão aqui, eu faço esse levantamento de que eu disse aqui de preparação de tudo. E acompanhar o lençol freático. Ó, o lençol freático ele está baixando uma vez a cada 10 anos 1 metro. Tá. Daqui quanto tempo não vai ter mais água? Daqui, sei lá, 30 anos. Então vamos aguardar. Porque os ciclos se repetem. Vamos aguardar. Sim. Porque quando o lençol freático chegar numa altura que a bomba não compensa mais, não consegue mais puxar água, você tem que rebaixar. E para rebaixar, o custo é maior ou menor do que buscar água no Rio Grande? É aí que vem a discussão. Que vem a discussão. Entendeu? Sem discutir tudo isso, não... O que é mais caro? Rebaixar os poços que existem ou buscar água no Rio Grande? Aí, se buscar água no Rio Grande for mais viável, é lógico que é melhor para a população. Sim. É isso. Marcelo, nem parece, mas a gente já está conversando, já tem para base de uns 50 minutos já. Para a gente ir encaminhando para o final, assim. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer para a galera que está te acompanhando, para a galera... Antes, tem uma pergunta que eu falei para mim que eu vou fazer para todo mundo. E aí eu já encaminho no final já nessa pergunta, fechou. Deu certo. Marcelo, né, de pré-candidato virou candidato, de candidato virou vereador. Lá em fevereiro, porque assume em fevereiro. O que a galera pode esperar de você no primeiro dia? Já encaminha isso com uma mensagem para essa mesma galera. Já. Olha, no primeiro dia, eu posso garantir que a galera pode esperar um pitbull. Eita! Aí sim. Como diz a minha cunhada, eu tenho um advogado aí para te indicar. Você vai ganhar, eu não garanto não, mas vai ter briga, vai. Porque se você não for de forma a atender o anseio da sociedade, é melhor que você não brigue. É melhor que você não vá. Sim. Entendeu? E o anseio da sociedade é o quê? É pagar uma água mais barata, ter um ônibus decente na rua, ter uma escola mais bem preparada para receber os filhos. Entende? Um horário flexível, um horário que atenda o trabalhador. Sim. Mas tem 70 milhões de trabalhadores no Brasil, entendeu? Eu acredito que essa porcentagem aí vai se refletir em Rio Preto. Olha, na época que eu fui motorista, eu fui motorista circular Santa Luzia. E passava, durante aqueles 3 anos que eu trabalhei lá, que eu trabalhei de 2005 a 2008, passava por dia, dentro daquele terminal, 90 pessoas. 90 mil pessoas. Sim. Então, olha, 90 mil indo e 90 mil voltando. É muito louco. Entende? É muita gente pagando para um transporte público medíocre. Exato.
né? Medíocre. E aí, além de tudo isso, as pessoas pagarem, a prefeitura ainda faz um aporte financeiro. Sim. Né? Uma merda que tem em Rio Preto é essa faixa de ônibus. Sim. Eu nunca vi faixa de ônibus do lado direito. Pelo menos no material que eu estudei de trânsito, como eu já te falei, eu tenho 8 especializações de trânsito, não existe faixa de trânsito na direita. Não existe faixa de pedestre com faixa vermelha em cima. A faixa é do pedestre. Sim. Não é do ciclista, não é do caminhão, não é não é. É do pedestre. O ciclista desça da bicicleta para atravessar a faixa. Entende? Agora eu vou lá e passo uma faixa vermelha em cima da faixa de pedestre para dizer, olha, tá passando um ciclista aí. Não, amigo. É meio gambiarra mesmo. Não, e quando eles pintaram as faixas de pedestre de azul? Pois é, aquilo lá deu até justiça. Meu Deus. Bizarro. Deu justiça. Porque você não pode Só fazer Rio isso. Preto acontece esse negócio. Você não pode. E aí o turismo. E aí a ideia é, porque eu falei um pitbull, porque a ideia é pedir auditoria de tudo aquilo que eu achar que não foi bem aplicado. Sim. Agora, vão ser respondidos? O que eu garanto para a sociedade é que a minha parte, eu vou fazer muito bem feita. Isso eu garanto para a sociedade. Se o sistema vai recepcionar isso da maneira como anseia a sociedade, aí eu preciso de que a sociedade esteja comigo. Eu preciso que a sociedade esteja comigo. Sim. E é importantíssimo isso tudo acontecer, porque eu falei um pitbull no primeiro dia. Estudando, segundo, a gente já dá uma estudando política, tudo acontece nos 6 primeiros meses. Sim. Que é nos 6 primeiros meses que eu tenho todos aqueles eleitores comigo. Porque devagarzinho as coisas vão caindo no esquecimento e vira essa Câmara medíocre que tem aí hoje. Porque os vereadores que estão lá, foram eleitos para fiscalizar, não fiscalizam, porque quem deu poder para que eles fizessem isso, não os cobram. Sim, também não é a sociedade coitadinha. Sim, né? tem que ter participação, né? Exatamente. E para encerrar, eu quero deixar aqui um convite para aquele eleitor. Por que eu estou dizendo eleitor agora? Porque todo mundo é eleitor em qualquer hora. Não existe pré-eleitor. Não existe pré-eleitor. Eu sou pré-candidato. Que ainda está em dúvida ou que ainda não ouviu minhas propostas, me acompanhe nas redes sociais, busque conhecer o Marcelo Pimenta, conhecer, se me vê na rua, vamos debater, porque eu não tenho preguiça de debater política com ninguém. Não tenho. É lógico que sempre sem violência, né? Se eu perceber que eu estou sendo violentado, na hora eu descarto e estou indo embora. Sim. Porque eu acho que sem a política a gente não avança. Mas se a política tiver violência, nós só regride. Prova disso, os últimos 4 anos já tem pesquisadores muito renomados, dizendo que nós regredimos 20 anos. Nossa Senhora. Acabei de ver isso a semana passada. E precisamos reconstruir. E a reconstrução precisa de pessoas novas, mais capacitadas do que as que estão aí. Exato. E vem comigo, me acompanhe nas redes sociais. Vamos para os podcasts da vida. É só convidar o pai que eu tô lá. Dá-lhe pimenta. E pimenta neles, como disse o prefeito. Ninguém teve, né, o slogan colocado pelo próprio prefeito. Não é pouca coisa não, irmão. Sim. Gente, para quem ficou até aqui, eu agradeço muito, né, vocês estarem interessados, né, na candidatura do Marcelo, na pré-candidatura do Marcelo, nesse espaço do Solidariedade. A ideia é essa mesmo, assim, a gente ir apresentando as pessoas, as propostas, né? Chega daquele negócio de rede social de 1 minuto e meio, né? Vamos ter uma conversa um pouco mais profunda e elaborada. Afinal de contas, a gente está falando do futuro da nossa cidade, né? Então, se a gente não para nesse período, que é o período propício para falar disso, a gente vai fazer isso quando? Né? Depois não adianta reclamar. Tem que participar.
Então, o que eu peço para vocês é que espalhem esse vídeo, os cortes que a gente vai fazer, realmente sigam o Marcelo nas redes sociais, o Solidariedade de Rio Preto também, né? Vamos fazer um debate de alto nível. Eu acho que esse é uma coisa das mais importantes aqui. Chega dessa violência barata, dessa coisa lacradora de rede social, isso aí ninguém quer saber mais. Bom, gente, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até. Tchau, tchau.